coisa que você não tem ideia. O que a inteligência artificial vai mudar de costumes e muitas outras coisas que já estão mudando. Hoje eu lendo rapidamente, né, alguns artigos, por exemplo, por causa das injeções de emagrecimento, Ozempic, Mounjaro e demais, os restaurantes já estão se adaptando a novo tamanho de refeição. E uma série de coisas que está mudando, mas junto com isso, querido, existe guerra, amém? Mas você tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo para vencer essa luta e essa guerra. E lá em 1 Samuel 15, gostaria que você abrisse aí. Sejam todos bem-vindos, amém? 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versículo 2. Eu não vou pregar pouquinho. As últimas pregações foram menor para o povo não ter sono. Não, hoje você vai ficar bem acordado. Amém? E Deus vai te encher com a graça dEle. Faz 2 dias que eu estou me preparando essa palavra, passando a dificuldade que passamos, né? A Bruna colocou nos grupos, a luta que foi, a perda do bebê e tudo, mas Deus não me deixou desmorecer nem a nossa família. E por isso, você vai se encher com a graça dEle também. 1 Samuel 15, versículo 2, diz assim, vamos lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizera Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora, investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando ao Senhor, para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenham piedade dele e do seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Querida, aqui Deus está trazendo para esse povo, e eu quero trazer aqui para nós, que há uma guerra. Deus tinha falado para matar todos os amalequitas, né? Que é um povo mau. Quando você pensa em amalequita, é o inimigo. Não aconteceu todos os amalequitas morrerem, e eles ainda agem, né, no mundo espiritual contra toda a luta que você tem, querido. É o inimigo que está agindo contra nós. E nosso tempo não é fácil, nossa vida não é fácil. E o que Deus quer te trazer nessa noite? Mesmo esses 10 anos que muitos pregadores têm falado que será um tempo bem difícil, Deus está nos trazendo hoje aqui algumas estratégias para que você possa vencer, seja o que for, amém? Assim como, nós vamos ler mais no final, mas eu já quero te citar aqui, quando aqueles 3 jovens chegaram ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e não se dobraram a ídolos, e o rei Nabucodonosor falou, joga eles na fornalha. Eu não sei qual fornalha você está. Cada um sabe a fornalha que está. E eles foram jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais, quem lembra? Quente. Só que eles foram jogados ali dentro da fornalha atados, amarrados. Às vezes tem detalhezinhos na Bíblia que a gente não presta atenção. Amarraram os 3 e jogaram na fornalha. Só que aqueles homens, os soldados que jogaram, morreram. Mas os 3 não morreram, assim como você. E de repente o rei olha ali e fala, meu Deus, eu vejo o 4º homem, que é como tem aparência dos deuses, e esse homem cheio de fogo, ele está aqui, ele queimou todas as ataduras daqueles 3 homens na fornalha, querido. Eles não morreram e você não vai morrer, amém? Pode ser a luta que for, mas esse homem, o 4º homem da fornalha, ele está passeando aqui.
Desde a hora que eu cheguei nesse culto, eu sentia muita presença dele. Ele está passeando aqui e ele está queimando todas as ataduras do teu corpo, todas as ataduras da tua mente, para te despertar. Porque o inimigo, gente, ele é legalista. O inimigo é legalista. Mas não há maldição sem causa. Muitas vezes a gente pensa assim, como está lá em Provérbios 26:2, se o irmão quiser colocar aí. Se alguém quiser fechar uma janela só, deixar uma, não sei, fechar as duas. Quem está com calor hoje está um pouco quente, né? Ainda mais que o quarto homem está aqui, você vai se aquecer mais. Amém? Aí pode deixar uma aberta se quiser, que o barulho lá às vezes incomoda e as pessoas não conseguem prestar atenção. Aqui no Provérbios 26:2, na parte B, diz assim: assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, eles não deviam nada, eles não tinham nada contra eles. Talvez você está numa fornalha, talvez você está numa luta. E você não fez nada de errado. E Deus está falando aqui, não há maldição sem causa. Não tem, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem legalidade, desde que você feche as brechas. Amém? Desde que você feche as brechas. E nós vamos daqui a pouco fazer uma oração. Mas eu quero te preparar. Antes da pregação, nós vamos fazer uma oração aqui para quebrar todo adormecimento na mente. Porque o que é adormecimento? É um profundo sono. É uma insensibilidade. Hoje eu vejo muitos cristãos, a igreja, se diz, né? A igreja não é isso aqui, comunidade evangélica da restauração, a igreja de Jesus Cristo na terra. As pessoas são insensíveis ao Espírito Santo. Hoje as pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo falar. As pessoas não conseguem se conectar. E Deus, ouvir falar, Deus fala, você vai para cá, você vai para cá. Eles não conseguem. Hoje a igreja está vivendo um mover, que a gente tem falado aqui, é do auê, do oba-oba. Mas Deus te chama para esse tempo, que serão tempos difíceis, mas Deus quer tirar esse adormecimento da mente, esse adormecimento que está acontecendo na vida das pessoas, para que as pessoas não recebam a palavra e não vivam de acordo com a palavra. Assim, queridos, como Deus livrou aqueles 3 homens e também livrou Daniel lá na Babilônia, Deus quer te livrar. Deus talvez já te deu um livramento por esses dias. Deus tem te dado livramento, quer te dar um livramento hoje, amanhã, por esse tempo. Mas nós precisamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E agora, antes da gente entrar diretamente na palavra, nós vamos orar. Eu vou estar falando aqui uma oração e você vai repetir. E depois o irmão vai dar o toque do chofar, como que se fosse um alerta para cair todas as barreiras da sua mente, do seu corpo. Porque a igreja de Jesus Cristo precisa mergulhar, precisa viver uma experiência com o quarto homem, o homem que é cheio de fogo, o homem que cura, que salva, que liberta, amém? É essa igreja que Deus está chamando. Não é uma igreja morna, não é uma igreja que não ouve a voz de Deus, que não pega a Bíblia e tem sono, senta para vir no culto uma vez por semana e tem sono. Em casa não consegue orar porque tem sono, ou porque está muito cansado. Querido, isso tem que quebrar, isso tem que cair por terra, porque nós precisamos ser a igreja cheia do fogo, amém?
E nós vamos fazer uma oração para quebrar esse espírito de fadiga, de adormecimento. E eu queria te convidar para ficar em pé. Irmão, você vai tocar só a hora que acabar, tá? Não é antes. Enquanto o irmão tocar o chofar, que vai ser um toque só de despertar, nem precisa apagar a luz, tá? Porque eu já estou acostumado a apagar a luz, o povo dorme, tem sono. Então, minha gente, nós vamos orar com todas as nossas forças. Nós vamos orar isso aqui pedindo. É uma oração muito simples, mas que começou algo aqui tremendo na quinta-feira. Um novo, algo diferente. E você vai viver isso. Então vamos falar junto. Pai, em nome de Jesus, desatamos o espírito de adormecimento e qualquer coisa que me impede de conhecer a verdade, que traz cegueira espiritual, falta de percepção, de entusiasmo, e lançamos fora, em nome de Jesus, lançamos no lago de fogo, onde não poderá mais voltar para mim. Amém? Pode tocar, irmão. Aleluias. Santo é o teu nome. Aleluias. Aleluia, 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 aleluias. Glória a Deus, aleluias. Querida, é muito importante você estar desperto. É muito importante nesse tempo você estar desperto. É muito importante porque você não sabe para que você vai ser chamado nesse tempo. Talvez você vai ser chamado para sentar diante de reis. Você não tem ideia o que Deus está falando, o que Deus está fazendo essa noite. Você vai sentar diante de autoridades e você vai ter que dizer: não, eu não me dobro, eu não aceito. E para isso você tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, queridos. E rapidamente, isso é só o começo, amém? 4 coisas muito importantes. Uma parte da pregação são 4 coisas que eu preciso adotar na minha vida para que esse adormecimento saia. Santidade, fala comigo, santidade. Lei da santidade. Onde está a santidade na igreja? Onde está a santidade na família? Querido, santidade não é um movimento. Santidade é ir contra todo o pecado que opera na legalidade. Todo mundo que dá legalidade, o pecado vem. E eu não consigo ser santo. Querido, por isso há necessidade do arrependimento o tempo todo. Hoje é muito difícil os irmãos, os que se dizem igreja de Jesus Cristo, se arrepender do pecado. Arrependimento é um estilo de vida. Santidade é um estilo de vida. Não podemos acessar e entrar nos portais dos céus sem santidade. Não tem como. Precisamos buscar a santidade. É difícil? É. Não é difícil, não foi fácil para Daniel, para esses 3 jovens que eu citei, para tantos outros da Bíblia, não é fácil. Quando você trabalha num hotel, quando você trabalha num estabelecimento público, quando você trabalha num comércio, você trabalha na casa lá dos seus patrões, você pode ser um caseiro, pode ser um profissional liberal. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque muitas vezes eu tenho que ser firme. Não é fácil para mim ali no meu comércio. Mas a gente tem que buscar santidade. Vamos falar? Santidade. Santidade. Depois da santidade vem a lei das palavras. Palavras, querido.
As palavras, presta bem atenção. Palavras no mundo espiritual têm poder. Amém? Palavras no mundo espiritual têm poder. Vamos falar junto? Palavras têm poder. Ontem a Bruna comentando, né, que já era quase meia-noite, quando ela estava perdendo o sentido ali, já estava há 8 horas ou mais em trabalho de parto, né? E ela falou, vou morrer. As meninas estavam em casa e ela falou, vou morrer, porque ela perdeu o sentido. E ela só falava. Ela falava, única coisa. Ela falou, mãe, a única coisa que eu consegui falar e professar. Vida. Vida, 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 vida. E ela disse que a mão dela já estava branca, um papel, tudo, e ela foi retomando. O sangue foi voltando. Querido, palavra tem poder. Lei das palavras. É muito triste igrejas de Jesus Cristo, que se dizem de Jesus Cristo, que você vê aí nas redes sociais, pastores contra pastores, irmãos contra irmãos, irmãos contra pastores, contra líderes, e não entende que na bruxaria, tá? Bruxaria, feitiçaria, eu nunca fui, glória a Deus, nunca pisei, mas é coisa que a gente estuda muito. Todos eles usam palavras para amaldiçoar. Toda parte de ocultismo é com palavras que eles amaldiçoam vidas. Portanto, querido, você, nós, que temos entendimento de Deus, nós precisamos começar a aprender a colocar em prática a palavra de bênção. Você é uma bênção. Hoje eu vou na igreja e vou sentir a presença de Deus. Hoje eu vou na igreja, mas eu quero chegar lá, já ajoelhar e orar. Hoje eu quero chegar antes, eu quero chegar mais cedo. Eu quero ser cheia da presença de Deus. E não aquelas palavras, vou lá no culto, não sei o que eu vou receber lá, né? As mesmas pessoas, a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu vou ali, eu vou pegar meu salário, mas essa merreca que só R$1.000. Querido, a palavra tem poder. Fala que é pouco, 500, vai ser pouco. Quando Deus chama Isaías, né? E fala ali para Isaías, Deus dá uma palavra para Isaías. Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. E Deus fala, você será um profeta. E Deus está falando para você, santidade. Fala comigo, santidade. E palavras abençoadoras. Lei do sacrifício, santidade, palavras e sacrifício. Lei do sacrifício, o que é sacrifício? Sacrifício é jejuar, nem sempre, querido, jejuar. Pode ser um sacrifício sim, mas nem tudo é só jejuar. Sabe o que hoje eu vejo que pode ser um sacrifício para você? Orar. As pessoas não oram. As pessoas não oram. Oferta é um sacrifício. Dízimo é um sacrifício. Lei do sacrifício, porque para muitos dizimais não dizimam. Sabem que precisa dizimar, mas não dizimam. Então isso é um sacrifício. E servir. Sacrifício, o que está faltando na igreja, essas coisas, orar, ofertar, dizimar, são formas de sacrifício, leis de sacrifício, para que haja santidade, para que haja palavras de bênção. Amém? É algo que precisa acontecer na igreja de Jesus Cristo. Querido, eu fico impactada de ver, nós não somos uma igreja grande, mas Deus tem honrado tremendamente. Mas eu creio que nós poderíamos fazer mais coisas, se houvesse mais esse entendimento da questão do dízimo e da oferta, ou mesmo de orar. Eu não preciso marcar um dia que, segunda-feira é dia da intercessão, não. Eu vou chegar mais cedo no culto, eu vou dobrar meu joelho, eu vou chamar uma irmã, eu vou orar, eu vou buscar, é um sacrifício para mim vir 1 hora antes. Você pode falar, é um sacrifício, mas é sacrifício. A obra de Deus é assim, minha gente, é com sacrifício, amém? Não é fácil. Mas nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos ter um entendimento, vamos chegar mais cedo. É difícil para todo mundo trabalha,
Às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou tão cansado, eu trabalho tanto, eu fico quieto, olhando. Eu não conto o que eu trabalho, o que eu faço, eu não gosto de falar muito. Porque às vezes a pessoa não tem ideia. Mas sempre estão... O fato de você falar, eu estou cansado, eu trabalho muito, eu estou cansado, o diabo já entrou e já fez um estrago. Você não tem força nem para orar, nem para buscar. Ontem os 3 netinhos dormiram lá em casa. Foi muito engraçado. O Bento também veio. E eu já tinha deitado, estava lendo a Bíblia, preparando. Já era quase 1 da manhã. E eu vi lá uns passinhos. Aí eu abri a porta devagarinho. Abri a porta do quarto deles. Opa, me dá o celular aqui. Os 3, ô vó, quem contou para você que a gente está... Eu falei que Deus fala tudo. Ô vó, mas a gente ia só pôr o celular para despertar 1 da manhã para a gente assaltar a geladeira. Para comer o que estava na geladeira e a Nutella. Eu falei, não precisa, vamos lá assaltar junto. Eu falei, só que a próxima vez que vocês falarem que vão dormir aqui, eu vou... pôr mais coisa nesse armário para vocês assaltar, porque, coitados, não tinha nada, só Nutella diferente. Só Nutella diferente. Queridos, mas Deus precisa mudar a nossa vida, o nosso entendimento. Querido, olha, primeira coisa, santidade, lei das palavras, lei do sacrifício. É sacrifício determinadas coisas, mas Deus está te chamando para um novo, amém? Faça um propósito de orar, faça um propósito de chegar mais cedo no dia do culto, faça um propósito de buscar, de ler a Bíblia, de fazer um estudo. É um sacrifício, mas vai ser algo para você, para sua família, será tremendo. E a lei da persistência. Gente, é assim. Ou então assim, ó, tá lá em cima, daqui a pouco aqui embaixo. Eu vejo as pessoas que nem eu vejo aquele exame, né? Eu nunca fiz, mas eu vejo lá quando aquele negocinho assim do coração, as pessoas são assim. Muitos são assim, uma hora tá aqui, tá tudo bem, porque eu tô com o bolso cheio de dinheiro. Ah, porque eu tô com saúde, porque eu tô isso, tá bem, tá legal, tô aqui. Quando não tá nada bem, eu tô lá embaixo, mas eu não quero mais adorar, eu não quero glorificar, e Deus está falando. A quarta coisa é persistência, amém? Vamos falar junto, persistência. Querido, nós precisamos persistir. Nós precisamos persistir, porque o que mais as pessoas fazem hoje é desistir no meio da caminhada. É desistir. E no mundo espiritual, no ocultismo, os demônios vão olhar aqueles que desistem, aqueles que são fracos, aqueles que desistem no meio do caminho. Vão olhar sim, por isso eles atormentam. Agora aqueles que persistem, ele vai falar, com essa eu não tenho jeito, com aquele eu não tenho jeito, aquele eu não dou conta. Ele não desiste de orar, ele não desiste de ler a Bíblia, ele não desiste. E ele bate em retirada, amém? Por isso precisa persistir. Nós precisamos persistir na oração, na busca. Um cristão que ora, que busca, que é perseverante, é uma barreira para os principados. É uma barreira, querido. E hoje, nesse tempo, Deus precisa de homens e mulheres persistentes. Hoje que a gente mais vê rodízio de pessoas, né? Ainda mais com a internet. Hoje veio algo ali, eu estava olhando as redes sociais, veio uma pessoa, começou a falar, eu falei, deleto. Já tinha deixado de seguir. Daí a pessoa vem porque paga, né? Daí aquele, não sei o que pago lá. Começa a falar tanta besteira. Eu vou te provar que a Bíblia não tem fundamento. Eu vou te provar que isso. Eu falei, não quero. Daí vem lá, por que você não quer isso? Não me interessa. É um negócio assim que vem pra gente, né? Que você não é relevante. Não quero saber. Meu ouvido não é pinico. Não vou escutar balela. Não vou escutar coisas que não tem nada a ver e que profanam o nome de Deus. Querido, um homem e uma mulher de Deus tem que ser firme, persistente na doença,
no luto, na dificuldade, com dinheiro, sem dinheiro, seja fiel. Às vezes eu não tenho uma palavra para falar para alguém que está doente, mas falo, posso orar? Pode contar comigo, eu estou aqui, eu vou te ajudar em oração. É isso, gente, que nós precisamos, uma igreja persistente, que o diabo vai bater em retirada, porque esse é um tempo que nós vamos viver também muitas situações como Daniel viveu na Babilônia, como aqueles 3 jovens viveram na Babilônia, mas eles venceram, eles não se dobraram à estátua, e nós não vamos nos dobrar. E como eu falei aqui, o título é o fogo, né? É o fogo que liberta. E o fogo do Espírito Santo, Deus quer derramar o fogo do Espírito Santo sobre você nessa noite, amém? Fala aí para o seu irmão, recebe o fogo do Espírito Santo. O fogo transforma, o fogo traz arrependimento, o fogo cura. O fogo do Espírito Santo também, ele traz frutos. Como está lá em Gálatas 5:22. Às vezes eu fico conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu sou cristã, eu vou na igreja. Mas ela não tem alegria. Fruto do Espírito, amor, não ama. O fulaninho ficou doente, pode ser da igreja, pode ser irmão seu da igreja, pode ser qualquer um que está caído na rua. Gente, precisa ter isso aqui, amor, amém? Precisa ter amor no coração, é fruto. A gente precisa se interessar pelo outro. E telefonar e ver e buscar, querer saber, seja quem for. É um funcionário, é um amigo, é da igreja, não é? Fruto do Espírito. Então eu falo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu oro em línguas, eu tenho visões, eu tenho revelação, mas não tenho paz. Eu não tenho paciência com o outro, não tenho paciência nem de escutar o irmão. Às vezes eu recebo assim, tipo uns 10, 15 áudios, né, para responder. Daí eu falo assim, você aguarda um pouquinho que eu vou respondendo aos poucos. Mas não me incomoda. Tem gente que incomoda de ouvir o outro. Tem gente que a pessoa chega, está tudo bem. Não, está tudo bem, de medo de falar, olha, não está bem, de conversar, de falar, você precisa de alguma coisa? Uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo, ela precisa ter os frutos do Espírito Santo, amém? Ela precisa ter o fogo verdadeiro que produz fruto. Precisa ter bondade, gente, bondade. Bondade no coração é algo raro hoje. Raro. Às vezes a gente está cansado, comércio às vezes, né, se cansa, às vezes já está quase no final do dia. As pessoas às vezes não querem ter paciência. Eu falo, calma, tenha paciência, tenha calma. A gente precisa ter essa longanimidade, a paciência, a benignidade. Tem pessoas que não atendem telefone, não respondem mensagem, não quer saber se o outro está vivo, está morto, não quer saber nada. Daí eu falo que eu sou de Deus, mas hoje Deus quer nos encher de uma forma diferente. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos falar juntos, Senhor. Eu necessito do fogo do Espírito Santo. Querido, que o fogo do Espírito Santo continue rondando a sua vida, rondando a minha vida. E lá, para a gente chegar aqui na palavra que eu quero ler em Daniel, né? Se você puder abrir aí Daniel, a gente falar um pouquinho aqui de Daniel. Não está quase acabando não, tá? Já vou avisando. Daniel 3:8, amém? Diz assim, está falando aqui dos judeus que foram atirados na fornalha. 3:8 diz assim: nesse momento alguns conselheiros e astrólogos, ó para você ver, conselheiro e astrólogo, é o que nós vivemos hoje, o feiticeiro, é o esotérico, é aquele povo que quer te ver
caído. É aquele povo que só falta você cair para te dar uma rasteira e te chutar. É nesse mundo que nós estamos vivendo, mas é nesse mundo que nós vamos viver e vamos ser vitoriosos, amém? Eles se aproximaram do rei e falaram: Senhor, os judeus denunciaram os judeus, versículo 9, e denunciaram os judeus alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, eu vou resumindo, tá? Dos instrumentos, deveriam se prostrar imediatamente em terra e adorar a estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançada na fornalha de fogo ardente. Contudo, rei, há homens judeus que o Senhor nomeou para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu. Gente, talvez não tenha nenhuma imagem de ouro lá onde você trabalha, ou nos lugares que você vai. Não tem uma estátua. Mas tem pessoas falando: ó, aquilo ali você tem que se prostrar. Qual o problema de você pegar essa propina e esse serviço vir para mim? Será que tem problema? Querido, nós precisamos aprender a lidar com situações, com acusações do mundo. Aqueles caras chegam ali para o rei e falam: rei Nabucodonosor, está vendo aqueles 3 que trabalham para o Senhor? Eles não se prostram diante da imagem. Eles não se submetem ao mundo que o Senhor vive. E eles vão ter que ser lançados na fornalha de fogo ardente. Se prepara, porque o inimigo pode estar articulando para você, para te jogar na fornalha de fogo ardente. E ele está aqui, ó, no seu ouvido: faz isso, porque senão vai se dar mal para você. Pode fazer isso. Mas a pergunta que eu te faço hoje, que eu fiz para mim: faz 3 dias que eu estou estudando essa palavra, lendo, e Deus falando comigo. Será que eu quero me prostrar à estátua de ouro? Será que eu quero me prostrar para o que está aí, esse mundo? Será que eu quero me prostrar a isso? É o que Deus pergunta para você. Querida, a chave para ser cheio do Espírito Santo é não se dobrar a outros deuses. Nós não podemos entrar em acordo com negociações mentirosas, amém? Nós não negociamos com a mentira, nós não negociamos com o pecado, nós não negociamos com o que está errado. Quantas vezes eu já falei aqui, as pessoas que eu vejo pastores pregando: não olha para mim não, porque eu sou pecador, eu erro, eu peco, eu faço coisa errada. Eu não concordo com essa frase, eu não concordo com isso. Olha para mim sim, porque eu vou dar conta do sangue que cai sobre a tua cabeça, eu vou dar conta. Deus me chamou como pastora. Um dia eu aceitei, há 29 anos atrás, eu aceitei ser uma pastora, e eu vou dar conta de cada ovelha. Portanto, não tem problema falar que a porta é estreita, que nós somos isso, que nós somos, não importa. Eu não quero saber, mas lá não pode isso, não pode aquilo e isso. Não importa, o que importa é que eu vou dar conta para Deus. Não dá para negociar princípios, amém? Não dá para negociar coisas erradas, não dá para negociar propina, não dá para negociar mentira. Não, vou passar a mão na cabeça aqui disso, de quem está na minha casa. Chega! Querido, todo julho, está chegando um novo julho aí, quase todo julho as pessoas querem alugar a calçada da porta da igreja e não paga pouco. Não vamos alugar, não alugamos. É lugar santo, não é para negociar nada.
Querido, nós precisamos entender a grandeza desses 3 que estavam dentro da Babilônia, num lugar que eles poderiam morrer a qualquer hora. E eles sabiam que se eles negassem, se ajoelhar diante da estátua, eles iam para a fornalha. Mas eles foram firmes. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Eu quero te dizer que se Deus pode contar com você, Ele é poderoso para entrar na fornalha e queimar todas as ataduras que estão sobre você e te livrar da fornalha. Ele é poderoso para isso. Mas eu não posso negar a Ele diante de um prefeito, diante do governador, diante de um secretário, diante seja de quem for, não importa. Eu não vou pecar, eu não vou me aliançar com coisa errada. Amém? A palavra de Deus é única, o que está aqui é único. Não tem como negociar com a palavra. Não tem mais ou menos. E Nabucodonosor, querido, ele fica irado. Deixa eu só ler aqui para você, eu fechei. Daniel 3, que é o que as pessoas vão ficar com a gente. Daniel 3, vou ler de novo aqui, ó. Agora é 13. Tantas pessoas já ficaram iradas comigo, já saíram da igreja, já fizeram tantas coisas, já brigaram. 3:13. Mas você não pode abrir mão do princípio. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente. Ou seja, o rei ficou muito bravo. Mas você não vai fazer isso? Você não vai mentir? Por que você não mente para o seu marido? Por que você não mente para sua esposa? Qual o problema você ir lá fazer isso? É só um joguinho, é só uma olhadinha na internet. Qual o problema? O rei ficou irado como Satanás. É o que Satanás quer. Ele vai ficar irado com a sua vida, porque você não vai se dobrar à estátua. Querida, a nossa proteção vem do Senhor. E hoje o Senhor está nos trazendo aqui nessa noite para nos avisar. Santidade. Santidade. E não negociar. Teve um dia que já entrou um casal aqui de jovens, uma criancinha, e a hora que acabou o culto foi orar por ele, falei para ele, cuidado, tem algo aí na sua frente, uma cova. Estão querendo, é uma cilada. Saia disso, que é uma cilada. Pois ele deu o testemunho que ele saiu daqui realmente. Alguém pegou ele para acerto de droga. Mas aquele dia ele se livrou. Depois não sei. Deus quer dar livramentos nesta noite para algumas pessoas aqui. Querido, eu posso ser lançado na fornalha, mas o meu compromisso é com Deus. Nós precisamos, queridos, a igreja de Jesus Cristo na terra precisa voltar a ter compromisso com Deus, não é com homens. Este é um tempo de nós conectarmos com o quarto homem da fornalha. Não é para conectar, não tem problema. É um tempo de novas conexões, sim, mas com verdade. É isso, Já tive situações de marido, pessoas que saíram aqui da igreja, sentaram comigo e falaram, pastora, estou saindo da igreja porque meu marido falou assim para mim, você pode ir em qualquer igreja de Campos do Jordão, menos Comunidade Evangelho da Restauração. E eu entendi por quê. Porque eu falei um dia para ela que ela não deveria fazer certas coisas, né? Que só tem adulto, certas coisas com o marido. E ela falou para mim assim, pastor, mas se eu deixar de fazer essas coisas, meu marido vai embora. Eu falei, problema dele, porque então ele não está amando você. Isso era para uma mulher do mundo, não agora. Nós podemos ter relacionamentos maravilhosos, tem 40 e poucos anos de casado.
Mas espera aí, tem coisas que Deus não aprova. E realmente ela não permaneceu. Mas não permaneceu em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Não importa falar a verdade, queridos. Esse é um tempo de nós conectarmos com o quarto homem, porque ele tem algo tremendo para a nossa vida. Deus te escolheu, Deus se entregou por nós, não para nós termos uma vida mundana. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel foi na cova dos leões e esses 3 foram na fornalha. Eles não se curvaram a nenhuma estátua. E hoje Deus está derramando fogo sobre a nossa vida. Ele está nos dando força. Ele nos está dando graça, querido, para falar o que precisa ser falado. Eu conto testemunho aqui de um homem que chegou, ficou lá 2 horas sentado na porta da loja me esperando. Quando eu cheguei, ele me falou assim: eu só vim aqui para te dizer que eu fui ontem lá no culto da sua igreja, eu não senti unção nenhuma. Existe uma nuvem negra lá em cima. Aqueles levitas, isso eu falei assim: eu não aceito essas palavras. E a senhora não pode usar essas vestes, e isso, aquilo. E fulano é pastor e tem celular. E eu falei: o que é isso que está no seu bolso? É do demônio também? Porque ele também estava com o celular. Eu falei: eu rejeito todas as palavras. Eu sei o preço que eu pago de oração. Ah, mas eu sou um profeta. O senhor é, mas eu também sou. Deus me chamou. A senhora não quer ouvir? Não quero ouvir palavras de maldição sobre os levitas da igreja. Não aceito. Querido, é tempo de você falar. Com ele eu precisei falar mais assim, mas às vezes eu não preciso falar. Eu posso falar manso, mas tem pessoas que você tem que falar, porque as pessoas querem trazer maldição sobre a sua empresa, trazer maldição sobre a tua casa, falar mal do seu marido, falar mal da sua esposa. Querido, eu quero te dizer, se você reconhecer Deus e não se dobrar a estátua, você será reconhecido diante dos inimigos, e você vai ver inimigo caindo um por um. Um por um vai cair. Mas você vai ficar em pé. Você vai ficar em pé. No 6:29, querido, olha que tremendo. Se é que é 6 ou 3? Deixa eu ver aqui. 3. Glória a Deus. É 3, tá? Não é 6. 3:29. Olha que tremendo. Eu vou ler esse versículo. E daí já estamos quase acabando. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa, esse aqui quem está falando é o rei, depois que os 3 saíram da fornalha, amém? Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja, meu Deus, é muito forte, gente, seja esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado. Porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Você já pensou o rei chegar ao entendimento que o Deus daqueles jovens era o Deus verdadeiro e é o Deus poderoso, e falar: olha, alguém falar alguma coisa contra esse Deus vai ser esquartejado. E mesmo assim Nabucodonosor não se converteu, que eu fui estudar toda a história dele, ele não se converteu, ele passou por um tempo lá de tribulação, ele virou um bicho, foi comer mato, mas ele não se converteu. Ele amava, ele foi um homem ali usado até por Deus, mas ele não se converteu. Mas ele falou: ninguém fala desse Deus. Querido, eu quero te dizer, se você for firme de não se prostrar, de não negociar com nada do mundo, nada errado, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar.
e tudo que Deus tem será liberado para a tua vida. E o versículo 30, para você entender o que Deus vai fazer na sua vida, quando você honra a Deus. Não tem negociata não, querido. Não tem mentira não, é verdade, ainda que doa. Ontem foi tão bonitinho, eu cheguei no quarto, que eu vi os três olhando assim para mim. Eu falei assim, peraí, onde está o celular? Eu já sei. E os três, vovó, está aqui, ó, dentro do chinelo, embaixo da cama. E cadê meu iPad? Está aqui. Os três falaram a verdade. Daí o que eu fiz de recompensa? Então vamos lá na cozinha comer Nutella à vontade. Querida, a coisa mais linda é você ensinar a verdade. Ainda que vai doer, fale a verdade. Fale verdade, queira a verdade. Filho, marido, cônjuge, patrão, quem for, é verdade. É necessário sermos verdadeiros e sinceros. Versículo 30, é lindo demais. É o que Deus vai fazer na nossa vida. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar. Amém? Eles não estavam na terra deles, mas eles prosperaram. É o que Deus tem para nós, não importa, querido. O quanto você ganha, Deus vai prosperar, Deus vai te honrar. Deus é contigo. Deus tem muito mais para você a partir do momento que você é verdadeiro. Quando nós somos honestos com Deus, Deus libera honra e transferência de riqueza. Amém? Não tenha medo. Os irmãos do louvor, agora estou terminando, pode subir. Ninguém dormiu, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, um dia fui aconselhar uma irmã, há muitos anos, no início do ministério. E ela falou, pastor, eu vivo já junto, há tantos anos, mas eu não posso me casar, porque daí ele perde a aposentadoria. O marido se casa, perderia a aposentadoria, ou ela, não me lembro. Não vou me lembrar. Isso já tiveram vários casos, tá? E eu falei, é bastante, né? Ela falou, é muito dinheiro. Eu não posso. A gente não pode perder isso. Eu olhei bem para ela e falei, você prefere ficar com o dinheiro ou com as bênçãos? Você que sabe. Sabe por quê, querido? Pode ser 10 mil de aposentadoria, 20 mil. Mas se não estiver debaixo de uma aliança de Deus, se não estiver debaixo da graça de Deus, esse dinheiro vai consertar carro, vai consertar eletrodoméstico o tempo todo, vai comprar remédio para dormir, vai comprar remédio para enfermidade o tempo inteiro. Tudo estraga. Muitas vezes nós não queremos firmar uma aliança com Deus ou com o cônjuge, achando que nós estamos perdendo. Mas hoje Deus está falando, é um tempo de purificação. E é um tempo que Deus vai trazer força para você avançar na verdade. Amém? Na verdade. Se coloca de pé. Quarto homem da fornalha está aqui. E se tem alguma coisa que ele precisa queimar nessa noite, tirar da nossa vida, o medo de falar a verdade, o medo de enfrentar, o medo de confrontar, o Deus Todo-Poderoso vai te ajudar. Saia daqui convicta de falar a verdade, de viver a verdade para o Senhor. Principalmente de viver o sacrifício, de entregar para Deus aquilo que é dele, de orar, de buscar, de ler a palavra. Ô Senhor, assim como o Senhor honrou Sadraque, Mesaque e Abidnego,
os soldados morreram queimados na porta da fornalha. Mas aqueles 3 homens que não se dobraram a outros deuses foram poupados. E eu creio que aqui o Senhor está poupando muitas vidas. Eu creio que aqui o Senhor está trazendo vida, saúde, poder, sabedoria para cada um, para cada família. Senhor, que nesse tempo, daqui para frente, que serão tempos difíceis para o mundo, mas para nós não. Para nós não, porque nós estaremos segurando nas tuas mãos. Nós estaremos, Pai, junto contigo, cheio do fogo de Deus, cheio da presença do Altíssimo. Senhor, enche cada um aqui agora. Começa a queimar, Pai, que cada um aqui possa sentir a tua presença, que cada um aqui possa sentir o teu toque. Pai, começa a passear no meio, Pai, desses corredores, começa a passear no meio de cada família. Visita agora cada casa, cada lar. Visita agora o emprego de cada um, a empresa, o carro. Senhor, tu és aquele fogo que não se consome. Traz, Senhor, o fogo do Espírito Santo sobre essa igreja. Traz o fogo do Espírito Santo sobre cada um aqui. Traz o fogo do teu Espírito Santo sobre a nossa casa. Que possamos ser cheios da tua presença. Vem, Pai, com o teu poder. Aleluia. Sentimos sua glória neste lugar. Algo novo acontecerá. Sentimos ao sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Sentimos ao sobrenatural. E a fé. Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. E a fé
Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, Servo de todos, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga ao Senhor, glória, 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 E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.